E ao longo dos anos também, o senhor participou e presidiu diversas, né, CPIs aqui na casa. Teve a CPI do IPTU, CPI da sonegação tributária e, mais recentemente, a CPI da Prevent Senior, né? Que a gente sabe Sim. que, investigando e tudo mais, uma empresa que atuou no combate à pandemia, né? A gente acompanhou durante esses anos, né? Até voltando nesse tema, a gente vê que está voltando. É um tema que continua atual, Sim. apesar de ter começado lá em 2020, continua sendo atual, né? O tempo inteiro a gente vê que os casos aumentam, vão diminuindo. Queria que o senhor falasse qual é a importância de participar, né, de comissões como essa que impactam muito, o impacto vai muito além, né, dos corredores aqui da Câmara, impactam diretamente a vida, né, da sociedade, a pautas como essa, como a pandemia. Olha, desde que eu entrei aqui, uma coisa que assim, sempre me agradou muito, que eu gosto muito até hoje, é trabalhar nas comissões. É onde acho que a gente produz mais. É evidente que o cume, o ponto alto do trabalho legislativo é o plenário, a votação de um projeto, é o debate que tem lá. Que inclusive que as pessoas acham que é só o que o vereador só faz. essa mas para parte, chegar né? lá, então, essa parte Tem é a todo parte um trâmite. visível. Ainda que as outras também possam ser visíveis, porque são abertas, não tem nenhuma restrição. Mas o trabalho cotidiano a gente faz nas comissões. Tanto nas comissões permanentes da casa, então, na Comissão de Finanças, na Comissão de Política Urbana, a gente discute muitos temas e muitas demandas que chegam para nós. Eu sempre gostei de trabalhar muito nas comissões. Mas tem esse momento privilegiado que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que, se bem trabalhada, ela pode produzir resultados muito importantes. Não só do ponto de vista da natureza dela, que é de investigação, né? É um inquérito, né? Uma Comissão Parlamentar de Inquérito, mas ela também pode produzir políticas públicas a partir de estudar casos, né? A minha primeira comissão que eu propus aqui, uma primeira CPI que eu consegui aprovar no meu primeiro mandato, foi sobre shows não autorizados, né, eventos públicos não autorizados, porque havia tido um caso no Shopping Fiesta, que é lá na Guarapiranga, que era um show de uma banda RBD que morreram 3 pessoas. Sim. E não tinha licenciamento, não tinha... Enfim, era um Só espaço botaram inadequado um e tal, foi feito de qualquer jeito. E a partir daí a gente revisou toda a legislação de autorização de eventos na cidade de São Paulo. Então a gente fala, pô, mas não teve mais nenhuma tragédia. Mas não teve porque a gente reviu a legislação, né? Então tem coisas que são invisíveis, mas fazem parte do nosso trabalho cotidiano. Tem um impacto. Então, coisas a gente que parecem até óbvias, né? responsabilidade, Ter esse cuidado, mas não tinha antes, né? Não tinha. E às vezes existiam, e não era... Podia haver um descaso de um servidor ou outro, mas às vezes não existia estrutura legal para o servidor agir, né? Então, até porque a cidade é dinâmica, as coisas vão mudando e de repente um shopping resolve fazer um show e sem licenciamento, sem nada, e fez, né? E hoje a estrutura é muito mais clara das competências, de até quantas pessoas tem que licenciar, quais as obrigações de quem organiza um show. Então, se pode acontecer um show legal, pode, mas assim, vai ser muito claro que ele é ilegal, e aí vai ficar muito clara a responsabilidade de quem fez o show, né? Não vai ficar uma coisa no ar, né? Então foi interessante. E aí teve essas CPIs todas, e culminou com a CPI da Prevent Senior, que eu presidi. Foi uma CPI muito interessante, aprendi muito, e com um resultado concreto. Assim, as pessoas falam, mas acabou em pizza, não deu nada, mas a CPI, ela tem o papel de um delegado de polícia, ele faz o inquérito, mas quem vai fazer a denúncia é o Ministério Público, quem vai julgar é o Judiciário. Então, o nosso trabalho foi fazer uma boa denúncia, uma boa investigação, com todos os elementos para o Ministério Público apresentar uma boa denúncia. Isso a gente tem certeza que fez, porque está muito documentado. A gente fez uma CPI, primeiro, imparcial, assim, a gente ouviu todos da Prevent Senior que quiseram vir aqui, só não vieram os presidentes, os donos, mas não vieram porque não quiseram, né? Porque se recusaram a vir. E a gente teve o contraditório o tempo todo
Mas a gente teve uma investigação de verdade e a gente concluiu com as muitas falhas da Prevent Senior e algumas criminosas, né? Como fazer uma pesquisa fraudada para justificar o uso de cloroquina, como ministrar o kit Covid indiscriminadamente com cloroquina, que desde julho de 2020 e tem estudos internacionais que mostram que ela não tem efeito nenhum, ao contrário, pode ter efeitos negativos sobre pacientes que têm problemas cardiopatias e problemas do coração. A gente também conseguiu propor indiciamento daqueles que fizeram o protocolo de aplicação desse kit Covid, tudo muito documentado. E a gente entregou para o Ministério Público. O Ministério Público tem uma força-tarefa analisando com uma outra perspectiva da gente, que a gente tentou entender globalmente a organização e como ela tomava as decisões e por que tomou essas decisões. E parece claro que eles puseram o lucro em primeiro lugar do que atendimento à saúde. E o Ministério Público tem uma coisa de individualização de casos, analisar prontuários, é um trabalho mais minucioso e mais trabalhoso. Mas a gente teve recentemente com o Procurador-Geral do Ministério Público, o Dr. Mário Sarrubo, e ele foi enfático de dizer que o material que a gente apresentou na CPI vai ser utilizado, complementando essa investigação do Ministério Público. Então, a Covid está aí, não acabou, a gente vai viver, pelo que dizem os especialistas, ainda há muito tempo com ondas, né? Até virar uma endemia, né? Virar uma endemia, né? Até ter uma vacina novas anual, cada 6 meses, enfim. E teve também um relatório paralelo da CPI em relação às edificações, né? Que foi algo muito importante. Que vai ao encontro, talvez foi feita a denúncia, mas vai impactar no Código de Obras do município, né? Não no Código de Obras, mas os hospitais poderiam ser fechados porque estavam funcionando preliminar. Foi uma descoberta da CPI. Pois é. Então, a gente também conseguiu descobrir várias irregularidades, porque a Prevent meio, acho que... E esse é um pouco do setor de saúde, né? Mas a Prevent levou isso à enésima potência. Meio bom, como eu cuido de saúde, eu não preciso eu tenho um trato do ser humano, da vida dele, eu posso fazer tudo, né? Eu posso fazer obra sem licença, eu posso... E o Código de Obras existe, a legislação existe justamente porque ela dá parâmetros para que as obras sejam bem feitas, né? Sim. Então você tem vários hospitais completamente irregulares e a gente propôs um TAC, né, para que o Executivo fizesse um termo de ajustamento de conduta com a Prevent para ter um prazo de 1 ano para poder pôr em ordem os hospitais sem fechar nenhum, porque é evidente fechar um hospital nesse momento é crítico, mas que na letra fria da lei eles deveriam ser fechados. Então a gente estabeleceu um procedimento, espero que o Executivo seja rigoroso aí para que nesse 1 ano eles se adaptem, façam o que precisam para estar dentro da lei, para garantir a segurança dos usuários dos hospitais. Tem um hospital sem rota de fuga, num caso de um incêndio, é criminoso. Tem situações desse tipo. Mas a CPI que levantou esse tema e que apresentou um dossiê para o Executivo sobre esse assunto, que não era o tema central da CPI, porque não se tratava propriamente do tratamento à Covid, mas da estrutura física dos hospitais. Então a gente fez um relatório paralelo para o Executivo.